Mudanças no Código Penal relacionados aos crimes sexuais contra a mulher. Não perca, fique até o final do vídeo, que essas alterações são importantíssimas. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago o comentário à Lei 15.160 de 2025, que entrou em vigor agora sexta-feira passada, está recente, saiu do forno agora, e ela altera importantes dispositivos do Código Penal. Ela altera o artigo 65 e o artigo 115 do Código Penal. Fique ligado, fique até o final que vamos discutir essas alterações. Então, o que aconteceu agora? O artigo 65 fala das circunstâncias atenuantes. Então, são situações, são circunstâncias que alteram, reduzem a pena aplicada pelo juiz. Então, dentre os pontos que se referem às circunstâncias atenuantes, está lá o agente, o agente que cometeu o crime, ser a época da infração penal, do crime, ter 21 anos. E também ao tempo da sentença, se o agente tiver 70 anos, também ele é agraciado, beneficiado pela circunstância atenuante. Perfeito? Ocorre que a Lei 15.116 de 2025 alterou esse panorama. Ele disse o seguinte, que se o agente cometeu o crime de violência sexual contra a mulher, ele não terá esse redutor de pena, não fará jus a esse benefício da atenuante, e nem se o agente tiver ao tempo da sentença 70 anos de idade. Então, aquele que tiver ao tempo da conduta 21 anos ou ao tempo da sentença 70 anos, ele não terá o benefício da circunstância atenuante. Fique ligado, isso é muito importante. Os demais crimes não foi reduzido pela lei 15.160, ok? Então é importante destacar que a lei 15.160 alterou tão somente o crime que versa sobre violência sexual contra a mulher. Tá, ok? Então, outros delitos não estão contemplados, continuam valendo a atenuante, a circunstância atenuante, perfeito? E outro ponto também alterado pela lei 15.160 é o artigo 115 do Código Penal, que fala lá da redução pela metade do prazo prescricional. Então, se o crime versar sobre violência sexual contra a mulher, então o agente que cometeu esse crime ao tempo do fato, se ele tiver 21 anos de idade, menos de 21 anos de idade, ou ao tempo da sentença 70 anos de idade, ele não será beneficiado pelo prazo prescricional. Nesse caso, o artigo 115 falava o seguinte, que nesses crimes, independente de qual seja o crime, o agente que comete o crime nessas condições, eles terá a prescrição reduzida pela metade. E agora, com essa alteração da lei 15.160, nos casos de crimes sexuais contra mulheres, o agente não terá esse benefício, logo a prescrição passa a continuar no prazo normal, sem redução pela metade. Os crimes ainda sofrem prescrição. O que não tem um benefício é a perda desse direito, desse benefício de reduzir pela metade, se o agente é menor de 21 anos à época do fato ou maior de 70 anos à época da sentença, perfeito? Então aqui também tecemos algumas críticas. Me parece que o projeto de lei que deu origem à Lei 15.160, ele deixou de contemplar outros grupos vulneráveis, tais como as crianças, por exemplo. O artigo veda a atenuante e também a redução de metade do prazo prescricional tão somente com relação a crimes sexuais contra as mulheres, mas nada disse a respeito das crianças, por exemplo, dos idosos, que também são grupos vulneráveis, e até mesmo homens que são submetidos ao crime de estupro, por que não? Não é verdade? Então, a legislação criou aí uma situação de favorecimento tão somente para um grupo vulnerável, esquecendo completamente outros grupos e que também são tão criminalizados, são tão vítimas
quanto as mulheres. Então deixou aí o legislador de contemplar outros grupos também igualmente vulneráveis, perfeito? Então essa é a nossa crítica. Então gostaria de ouvir aqui atentamente cada comentário de vocês, o que vocês acham da alteração promovida aí pela lei 15.160. Isso é muito importante. Essa alteração ela vai dar muito o que falar, uma vez que ela, na minha modesta avaliação, ela é inquinada aí de um vício de não contemplar outros grupos vulneráveis. O que vocês acham, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui era o Fio do Bigode. E lembrem-se, respeitem as mulheres.